Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Que bom ter você aqui no canal Pregador Adventista. E nós estamos estudando durante esses 3 meses um tema sobre as 3 mensagens angélicas do livro do Apocalipse. E nós já vimos no vídeo anterior um pouco sobre algumas características da primeira mensagem angélica. E vimos aqui a importância de temer a Deus, dar glórias ao seu nome, porque chegou a hora do juízo e nós temos que adorar aquele que é Criador. Então, há ênfase muito grande no juízo, há ênfase também na visão bíblica do criacionismo, contrariando completamente a corrente de pensamento hoje da nossa sociedade. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a segunda mensagem angélica do livro do Apocalipse, aqui também no capítulo 14. Então venha comigo, pegue sua Bíblia. Se você não assistiu ainda ao vídeo anterior, por favor, assista, você vai compreender melhor sobre a primeira mensagem angélica do livro do Apocalipse. Mas vamos rapidamente aqui no capítulo 14 e no versículo 8, para a gente entender um pouquinho da segunda mensagem angélica. E aqui diz assim: seguiu-se o outro anjo, segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho do furor de sua prostituição. Muito bem, nós temos aqui uma visão muito interessante de João. Ele, então, está transmitindo aqui a segunda mensagem angélica, e essa mensagem traz algumas imagens aqui bem interessantes. A primeira que surge é a ideia de uma queda de um poder chamado Babilônia. Poder esse que o texto diz que tem dado às nações a beber de um vinho, do furor de sua prostituição. Vamos entender um pouco sobre alguns elementos que aparecem aqui. Antes de mais nada, é bom que você entenda que aqui esse poder de Babilônia, ele é melhor destacado na profecia bíblica do Apocalipse no capítulo 17, falando ali, portanto, da grande meretriz, E ali o capítulo 17 é o capítulo do julgamento desse poder que se levanta para oprimir, para perseguir o povo de Deus no tempo do fim. Mas de onde vem essa ideia originalmente? João, ele traz essa ideia do Antigo Testamento. A ideia de Babilônia começa já no Antigo Testamento. Ali no livro de Gênesis a gente conhece um pouquinho a história da Torre de Babel. Ali a gente entende um pouco sobre esse assunto de modo muito bem acentuado, quando tudo começa. Quando homens resolveram tornar célebre o seu nome. Eles, de forma assim bem arrogante e bem com um espírito de rebelião, eles fazem a Torre de Babel. Ali no que hoje seria a antiga Turquia. E o tempo passa e a gente sabe a história. Deus confunde a língua das pessoas ali naquele lugar conhecido como Siná. E o tempo passa e se estabelece o Império da Babilônia, Tempos mais tarde, esse império subjuga a tribo de Judá, e esse império tem um rei chamado Nabucodonosor, que com muita arrogância e muita pretensão acaba querendo ser o próprio Deus, mesmo tendo várias advertências e o sonho que Daniel pôde interpretar desse grande monarca. Mas mesmo assim ele se torna uma figura muito interessante dentro do cenário histórico e bíblico. E João então pega essa figura, esse reino chamado Babilônia, com as suas pretensões, com a sua arrogância, e faz com que esse reino agora seja interpretado de forma escatológica, como a figura de um poder que se levantaria com arrogância, um poder que se levantaria se rebelando contra Deus, proferindo blasfêmias, no que se refere à adoração, para representar esse poder unificado no tempo do fim, que iria se opor a Deus e se opor também à sua igreja, E iria se opor à igreja pura, do capítulo 12 do livro do Apocalipse. Então o capítulo 17 nos ajuda a entender também alguns aspectos desse poder. Mas eu queria considerar com vocês agora
alguns aspectos dessa visão de João, né, aqui no Apocalipse. Eu queria destacar especialmente o versículo 8, que diz que essa Babilônia, ela tem dado a beber as nações de um vinho do furor de sua prostituição. O que seria isso? A gente percebe que na profecia esse poder se levantaria para enganar as nações. Inclusive os reis da terra seriam enganados por esse poder. Por isso o vinho, né, trazendo essa ideia de embebedar as nações, os reis da terra, as autoridades, seriam enganadas, né? E a gente descobre que na profecia bíblica isso vai acontecer, né? Vai acontecer de maneira muito especial, porque a mulher aqui na profecia representa sim esse sistema religioso, né, que enganaria os reis da terra, enganaria os habitantes da terra, trazendo doutrinas, conhecimentos, para que com esses conhecimentos pudessem seduzir as nações e proferir blasfêmia e também enganar no campo religioso, principalmente no campo religioso. E a gente descobre melhor esses detalhes quando a gente analisa o capítulo 17, né, onde ali a grande meretriz que está assentado na cidade das 7 colinas. Quando a gente faz a pesquisa bíblica, descobre que a cidade das 7 colinas é Roma, né? Então Roma, na sua fase papal, estaria seduzindo as nações, a outras igrejas que seguiriam também a linhagem de Roma, né? Como, por exemplo, algumas denominações que guardam o domingo no lugar do sábado, né? Ou seja, está seguindo esses enganos que vêm desse grande poder religioso de Roma. Então a gente descobre na profecia bíblica algumas características que apontam para esse poder que se levantaria com essa arrogância, querendo ser o próprio Deus, né? Interpretando a Bíblia do seu próprio jeito, né? Estabelecendo um novo formato de culto contrário ao conhecimento correto da palavra de Deus.